dia, irmãos. Nós vamos começar nossa escola dominical. Hoje, dia 5. Dia 5, né? Até meia-noite. Então vamos abrir uma oração. Pai, nós te louvamos por ter um dia tão lindo hoje. Pedimos, Pai, que nos dirige nesse dia, nessa semana também, Pai. E nos dirige hoje de manhã no nosso estudo. Esteja com o nosso irmão Guilherme, que vai apresentar o estudo. Nos dirige, Pai, estudando Tua Palavra, que podemos participar e aprender algo que nos ajuda em nosso crescimento espiritual. Para que, Pai, podemos estar sempre andando na luz, como Cristo é a luz. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Bom dia, pode entrar. Bom dia. Irmão Guilherme. Obrigado. Bom dia. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, dos versos 1 a 10. Vamos ver até o 10. Todos encontraram? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Vamos parar por aí. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, porque estamos aqui hoje, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos fez levantar mais cedo, nos prepararmos para estar com os irmãos em comunhão, também com o teu Filho Jesus Cristo aqui nessa igreja local, ouvindo a tua palavra e meditando sobre isso.
Pai, me ajuda a comunicar a tua verdade aos meus irmãos, assim como o Senhor tem me ensinado. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, a primeira epístola de Timóteo, ela é necessária no contexto de Éfeso, em que Timóteo, como nós vimos na última vez que eu estive aqui, foi deixado ali pelo apóstolo Paulo para resolver algumas questões naquela igreja, questões que envolviam outra doutrina. E ali nós aprendemos sobre, de maneira geral, heresias, o que significam heresias, o que elas podem acarretar na vida de uma pessoa, na vida de um crente, na vida de uma igreja local. E a nossa responsabilidade para com isso, tanto para com as heresias, como também para com os hereges dentro das igrejas locais. Também vimos algumas heresias clássicas que marcaram a história do cristianismo. Hoje eu quero que nós nos concentremos mais em um retrato particular dos últimos dias, que é mencionado aqui nesse capítulo e que tem a ver com heresias, com ensinamentos tais que não correspondem à verdade. E como nós vimos, as heresias acabam conduzindo à perdição. E a perdição ela também passa por uma conduta contrária à verdade de Cristo. Então, a gente vai continuar nessa questão e ver hoje mais a parte prática de quando pessoas assimilam doutrinas erradas, ouvem falsos mestres e isso repercute na sua vida aqui na Terra. Então, se a gente pudesse pensar em alguns objetivos para esse estudo, eu pensei em a gente ver esse retrato particular e reconhecer que ele é um retrato de pessoas que estão dentro das igrejas. Elas podem estar dentro das igrejas, como também você pode ver isso repercutido lá fora, mas a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo é uma orientação para quem vai trabalhar dentro de uma igreja local. Então, você já deve pensar que isso aqui fala de pessoas que naturalmente vão dizer, proferir a fé cristã, viver com Cristo. E convocar nós à santidade pela palavra de Deus, ainda que estejamos em tempos difíceis. Como o primeiro versículo diz, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, nós vamos começar com a ideia de que muitos serviços e carreiras têm diversas dificuldades e perigos. Nós poderíamos citar diferentes profissões que envolvem algum tipo de perigo. Eu escolhi aqui duas, mas com certeza você vai pensar em outras. Eu escolhi uma que faz parte da vida de um grande amigo meu e geralmente ele manda alguns vídeos para mim no WhatsApp e eu fico assim chocado, que é o eletricista. O eletricista, ele é essencial para adequar o fornecimento de energia elétrica às casas. No entanto, a eletricidade ela é visível e perigosa. Eu até hoje não consigo trocar uma tomada, porque a última vez que eu tentei isso em casa, estava precisando, mas eu vi aqueles fios ali e eu não dei continuidade. Conversei com meu pai e ele disse, não, meu filho, é muito simples. Pega isso e eu fiquei olhando assim e disse, não, vou chamar alguém que possa resolver essa questão, porque a eletricidade ela é invisível e perigosa. Uma outra que a gente até conversou, Rosa, com os jovens naquele dia, é aquele responsável por exames radiológicos. Ele geralmente trabalha com uma questão invisível, que são as radiações radioativas. E nesse caso, geralmente há sempre um prejuízo quando o profissional nuclear está trabalhando com isso. Por isso que ele tem ainda um benefício que corresponde a essa periculosidade do trabalho. Nesse sentido, se nós formos pensar em Jesus e nos apóstolos, também, quando Jesus ensinava seus discípulos, ele nunca escondeu o fato de que caminhar com ele é uma tarefa que representa naturalmente a oposição a certas pessoas. Certas pessoas vão se opor a você. E ele nunca
deixou de falar disso. Vamos lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Deixa marcado 2 Timóteo. Nós vamos voltar para lá. Mateus capítulo 10. Versículos 16 ao 23. Vamos fazer uma leitura participativa. Eu começo com 16. O irmão Luciano depois desce para o Ismael, Gabriel, Felipe, até terminar. Eu acho que o pastor consegue chegar até o pastor. Consegue? Muito bem, vamos lá. Diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Me dá o verso de novo, porque eu estava em Marte. Tudo bem. Voltei aqui para a Terra. Tá bom. Passou? 17. Aí começa por aqui agora, né? 17, depois Damião, depois Roares, depois Felipe, depois Gabriel. Pode ler o 17, pessoal. Pode ler, pastor. 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dei cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o último, 23. Mateus 10. Mateus 10. 23. 23 agora. 10, 23. Tá bom. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Obrigado. Então dá para perceber que sempre foi um contexto difícil e perigoso servir a Cristo, quando ele dava essa tarefa de pregar o Evangelho às outras pessoas. Cristo já mencionava isso. E se a gente for para o futuro, Cristo nunca deixou de avisar também. Nós não vamos lá, mas em Mateus 24 há algumas orientações nesse sentido que mostram esse risco, esse perigo por vir para os crentes aqui na terra. E agora, em 2 Timóteo 3, já começando em 1 Timóteo, você vê que o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo para adverti-lo dos tempos trabalhosos que estavam por vir. Vamos ler novamente. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Se o apóstolo Paulo estava dizendo essas palavras a Timóteo, não é que isso seria somente para nós. Ele estava dando orientações a Timóteo para que ele se preparasse no trabalho cristão. Então, esses dias aqui já eram previstos ali para Timóteo e também para nós agora, nessa época. Mas a gente vai aprender nesses versículos sobre esses últimos dias e sobre esse retrato particular aqui da conduta das pessoas desses últimos dias. Então, se você puder lembrar um pouco
esses últimos dias aqui, eles são caracterizados assim por conta de uma crescente apostasia. Apostasia é quando você leva essa palavra para um contexto religioso, de fé, você vai ver que é uma disserção, um afastamento das pessoas da fé. E outra, se você for no dicionário, você vai ver essa palavra sendo traduzida ou tendo um significado de separação, mas quando você observa para a fé é nesse sentido. E geralmente a apostasia se refere à fé cristã, uma separação, uma disserção, uma retirada, um afastamento da fé cristã. E esse abandono da fé é uma característica ou uma marca desses últimos dias, que serão falados aqui pelo apóstolo. Se a gente puder, vamos para... Eu não mudei aqui. Essa apostasia, uma pergunta. Essa apostasia, no caso, seria no sentido mais só religioso, restritamente religioso, ou para a sociedade no geral, de total afastamento de Deus? Pois, eu vou explicar isso mais para frente, mas a gente vai ver que se os crentes ou as pessoas que proferem a Cristo, que dizem servir a Cristo, estão com esse retrato, que dirá a sociedade? As pessoas que não têm a Cristo, que não estão interessadas em Cristo. E aí você vê que há uma semelhança nessa lista aqui de 2 Timóteo 3 com Romanos 1, quando fala do pecado e da sua condenação. Boa parte dos pecados mencionados ali em Romanos 1 são mencionados aqui também. Então você vê que a depravação, ela está no mundo, nas pessoas que naturalmente não são de Deus. No entanto, ela também chega agora a essa parte. Mas a apostasia aqui, ela é referente somente à fé cristã, à fé religiosa. Pois bem, vamos tentar, com o estudo de hoje, responder algumas questões. Primeiro, todas aqui nesse capítulo. A primeira, que são esses últimos dias que o apóstolo Paulo se refere? Uma outra, será que eles já chegaram a nós? Ainda, por que haverá tempos difíceis para o cristão? Porque o apóstolo diz, sobrevirão tempos trabalhosos. E muitos de nós às vezes não reparamos que são dias difíceis, são muito difíceis. E que retrato moral e espiritual nós podemos perceber aqui das pessoas que de alguma maneira dizem ser de Deus, mas não são? Porque antigamente era muito simples você reconhecer isso, principalmente na época dos apóstolos. Se você oferece fé cristã, naturalmente você poderia terminar pendurado num poste, queimado. Hoje não, hoje é mais difícil. Hoje nós temos, pelo menos no Brasil e em outros países, uma liberdade tal que você pode sair por aí e voltar dizendo-se ser de Cristo sem nenhum problema. Só que ainda assim há aqueles que não pertencem a Cristo e ainda assim dizem que são. Então esse retrato vai nos servir de orientação para reconhecer: essa pessoa não pode servir a Cristo, ela está com uma conduta incompatível com o Evangelho. E há sempre uma responsabilidade, é essa pergunta que a gente tem que responder também: qual é a nossa responsabilidade nesse sentido, nesse contexto? Então vamos examinar esse capítulo para chegar uma resposta boa para essas perguntas. Bem, já começamos aí no primeiro versículo com a expressão últimos dias. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós não vamos dar muita atenção a isso, mas temos que perceber que a construção aqui demanda que esses dias, esses últimos dias, eles já estavam acontecendo ali. No entanto, eles ficariam ainda mais trabalhosos. Novamente, se o apóstolo Paulo estava orientando Timóteo, não é porque isso iria acontecer daqui a 50 anos, porque Timóteo provavelmente não estaria vivo. Aquela era uma orientação para Timóteo saber lidar dentro da igreja local. Então, é um período para nós também e, naturalmente, é um período que começa quando Jesus Cristo veio ao mundo. Dali até a nossa retirada para o arrebatamento,
a gente vai encontrar essa situação crescente de dias difíceis, de apostasia crescente, de um afastamento das pessoas da fé. Tanto que, se você notar, eu gosto de dizer isso apesar de que tenha um pesar grande, mas não são épocas de grande salvação. Não são épocas de avivamentos tais, onde as pessoas vão lotar igrejas fiéis. Não é uma época nesse sentido. Amém. Em contrapartida, você vê as igrejas que não são fiéis sendo lotadas. É essa a marca desse período, a apostasia. Então a gente pensa nisso, que essa expressão ela refere-se àquele período do Evangelho até aqui, onde estamos. No entanto, como uma mulher que está com dores de parto, fazendo uma analogia com isso. Não estou querendo aqui dizer que eu estou retomando lá os evangelhos, mas a dor de parto vai ficando cada vez maior até a saída do bebê. E aqui também, até a nossa retirada, essa situação ela vai crescer, 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 e a gente vai ficar admirado com o crescimento de um afastamento das pessoas da fé. Então, vamos ver isso melhor, uma marca desse período lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Tem 1 Pedro. Cuidado para você não ir para 1 Pedro, que eu estava em 1 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Essa epístola, ela também é uma epístola que vai falar muito sobre isso. Para você ter ideia de que essa necessidade não foi somente daquela época. Há uma necessidade de falarmos sobre isso. Não é um assunto tão desejável, não é um assunto tão agradável, mas nós temos que estudar também. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, novamente a expressão, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. O apóstolo Pedro ele vai falar de falsos profetas aqui, no capítulo 2, se você quiser ver melhor isso. E, diferente da última vez que eu estive aqui na escola bíblica, agora você vai ver que, naturalmente, as heresias elas concordam com uma maneira de viver, uma maneira que não é a que Deus quer. Pois bem, é esse período que a gente está vivendo e é extremamente difícil para nós vivermos num meio tão deteriorado, em que as pessoas vão mostrar-se claramente contrário aos ensinamentos de Cristo. Isso não só na teoria, mas no modo empírico, na prática, na maneira de viver. Sendo assim, com o primeiro versículo a gente aprende que os últimos dias são os que nós estamos vivendo e que os tempos são difíceis. Não sai por aí dizendo, como muitos progressistas, que as coisas estão melhorando. Se não estão melhorando dentro da casa de Deus, como é que vão melhorar lá fora? Não tem uma condição nesse sentido. As coisas vão piorar e é bom que você esteja ciente disso. Vamos ler agora os versículos que falam desse retrato particular. Vamos ler até o 5, do 2 ao 5 e tratando cada versículo, cada característica. Vamos ler primeiro e depois eu vou dar uma orientação para os irmãos ficarem pensando na medida que nós tratamos de cada particularidade aqui. Versículo 2 diz assim, de 2 Timóteo 3: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Esse é o retrato particular das pessoas dos últimos dias. Eu me lembro de uma vez, acho que foi um dos primeiros estudos bíblicos de jovens que eu participei, acho que foi o segundo, com o pastor Robert, e o senhor tratou dessas características com jovens, muito importantes. E hoje nós voltamos aqui para ver melhor
eu fiz um apanhado de todas elas, provavelmente não vai dar tempo, e parece cansativo, mas é importante. Mas olha, à medida que a gente trata elas, vamos ver se chegamos no final, eu peço que você pare e reflita, à medida que vamos conversando sobre isso, estudando, se você conhece referências que falam o contrário na Bíblia. Se você pode olhar para as palavras de Jesus e dos apóstolos, ou também dos homens do Antigo Testamento, dos conselhos em Provérbios, que mostram o contrário. Porque veja, se o seu radar apontar uma coisa errada aqui, e rapidamente ele retomar um versículo bíblico dizendo, não é assim que agrada a Deus. Comunique, fale desse comentário, porque eu trouxe algumas aqui, às vezes nem trago, porque é tão na cara que esse retrato ele é totalmente contrário a Deus, mas será valoroso, será importante aqui no estudo, e é uma hora que a gente pode conversar sobre isso. Está bem entendendo a proposta? À medida que for falando de cada característica dessa, vamos pensar em um versículo que mostra não é assim que tem que viver, é assim que Deus quer que vivamos. A primeira é uma expressão que está muito escancarada na vida, principalmente dos jovens, mas também dos adultos. Amantes de si mesmo. O versículo 2. Veja, essa expressão ela está totalmente associada a uma palavra chamada egocentrismo. Amar-se a si mesmo, ela encabeça aqui a lista dos pecados ou de uma conduta inaceitável, que será desses últimos dias. Essa, pode ter certeza, é a raiz de todos os males. Quando você vê pessoas egoístas, você vê uma série de consequências que surgem daí. Se a gente pudesse fazer um significado primário disso, seria naturalmente não amar o próximo. E é exatamente o que Cristo não ensinou. Ele ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Interessante é que, obrigado, Gabriel. Interessante é que ele não disse ame somente o próximo. Não, ele disse ame o próximo como a si mesmo. Porque naturalmente é difícil deixar de amar a nós mesmos. Em uma situação de perigo, com certeza você vai privilegiar a sua vida. Não tem jeito. Se você estiver numa situação de perigo iminente, você vai tentar de alguma maneira privilegiar a sua vida. E isso é amar a si mesmo. Você considerar-se a si mesmo. Mas nesse caso, a única consideração é a própria pessoa. É o egoísmo. Bem, se a gente puder pensar em outro sentido para essa expressão, é o culto à própria personalidade. Cultuar-se a si mesmo tem sido visto bastante hoje. As pessoas nas redes sociais estão cada vez mais amantes de si mesmo, com fotos, com convicções, não se importando com o próximo, sempre olhando para si. Vamos ver uma parte da Bíblia em que Jesus diz algo diferente. Vamos lá para João 15:17. João 15:17. Guarde 2 Timóteo. João 15:17. Eu leio aqui. Isto vos mando. Deixemos o Gabriel encontrar. João 15:17. Evangelho de João 15:17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Existem outros versículos que falam semelhantemente. Isso disse o Senhor Jesus. Ele é uma demonstração própria do amor ao próximo. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós, dando-nos, conferindo-nos a possibilidade de chegarmos a Deus. Ele nos salvou de nossos pecados e isso é uma medida que nós não poderíamos fazer. Então, outra pessoa fez isso por nós, que foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é uma expressão totalmente contrária a esse retrato aqui de amar-se a si mesmo.
Os apóstolos de Cristo, como era esperado, falaram o mesmo. Vamos lá para Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Podemos até começar a ler do 9. Romanos 12, 10, mas eu vou ler o 9. Vou pegar o gancho. Romanos 12, 9 ao 10. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Também tem em 1 João, capítulo 4, onde fala bastante disso, relacionando o amor de Deus e o amor ao próximo. Então, essa é a primeira característica e eu acho ela marcante, porque quanto mais eu saio por aí, quanto mais eu dou aula para os meus alunos, mais eu percebo que essa é uma insígnia dessas pessoas. Amar-se a si mesmo, cada vez mais amando-se a si mesmo. E se eu pudesse dar um conselho aos que pretendem casar, e a nós também que estamos casados há pouco tempo, é interessante que em Efésios 5, também em Colossenses, você tem um mandamento para os maridos. Efésios 5, 25, tá? Deixa eu ver aqui. Diz assim: vós maridos, não precisa abrir lá, amai vossas mulheres. E depois continua. Esse mandamento é repetido também em Colossenses. Não há uma coisa mais desajustada quando você vê pessoas em relacionamentos não amando um ao outro. Isso no casamento é muito importante, porque se você não ama a sua esposa, dificilmente você vai conseguir resistir às expressões, aos sentimentos dela, que são um pouquinho diferentes de nós homens. Talvez muito diferentes, né? Então, os apóstolos, o Espírito Santo escreveu isso para nós. Ame suas esposas. Não é dito para a esposa amar o marido, a não ser em Tito, mas não é uma constância. O mandamento é para o marido, porque já antevia que teríamos problemas em amar nossas mulheres frente às questões que passamos. Por isso, fique firme nisso. Eu memorizei esse versículo cedo e hoje ele faz todo sentido. Assim também como minha esposa memorizou outros, e faz todo sentido para ela, porque nós maridos às vezes somos muito chatos, muito chatos. Vamos adiante que a carruagem tem que andar, porque a gente está na segunda ainda. Diz assim em 2 Timóteo 3:2, o próximo: avarentos. Avarentos. Eu não vou nem começar mencionando o que eu quero, porque vai ser desagradável. Mas essa é a raiz, é a segunda raiz do mal. A avareza tem uma combinação também com amar-se a si mesmo, porque o avarento, ele nada mais quer do que tudo para si. Se você quiser ir no dicionário, eu tive essa curiosidade, essa palavra é definida como apego demasiado sórdido, ridículo. Eu não vou dizer outra palavra, porque ela é desagradável, mas é esse apego ao dinheiro. De pessoas que vivem para acumular riquezas. Fazem tudo para que isso seja alcançado. É interessante que quanto mais fixado você está no dinheiro ou em coisas, mais difícil é olhar para os outros. E pasme, ainda mais difícil olhar para Deus. Muito difícil olhar para Deus, sendo um avarento. Vamos ver isso em Mateus 6:24. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Falando dessa questão, posse, dinheiro.
eu tenho reparado que essa questão ela é muito gritante. Lá na minha escola, é interessante que, como é uma escola integral, os professores que ficam de manhã até de noite, eles conseguem ver a chegada dos estudantes com os pais, os professores que chegam mais cedo, e a saída. Geralmente, quem deixa são os pais, mas quem busca não são os pais, são os avós. E eu ficava observando porque onde estão os pais nesse momento? E por que as crianças estão numa escola integral, de manhã até de noite, de manhã até tarde? Porque os pais estão atrás de dinheiro. Eles estão atrás de uma condição melhor que eles julgam para os seus filhos. Então, eles fazem esse esforço de pagar uma escola mais cara, integral, e ainda assim providenciar alguém que possa buscá-los, para que eles não fiquem lá até mais tarde. Uma vez eu estava conversando com um aluno meu, e ele disse que saía de casa 6h30, chegava 9h da noite. E eu perguntava assim, e como é que é o relacionamento com seus pais? A gente conversa no carro na saída de casa de manhã e conversa no carro na volta de casa. Praticamente não jantamos juntos. Eu vou dormir e o ciclo começa. O pouco tempo que poderia ter junto ainda não passa. Poderia jantar. Mas uma delas uma vez disse assim, minha mãe ganha R$9.000 trabalhando como professora no fundão, e meu pai ganha tanto. E eu disse, caramba, eu não ganho nem 10% disso aí, eu acho. Mas eles estão sempre atrás de dinheiro, julgando que dar melhores escolas, dar melhores roupas, dar melhores celulares, isso tudo justificaria a avareza que eles têm. Em contrapartida, eles perdem os filhos, não olham para Deus, provavelmente não vão encontrar Deus até o final da vida. Então, meus irmãos, esse é um comportamento totalmente inaceitável a Deus. E em outro versículo, a avareza ela é chamada de idolatria. Porque não tem como você servir ao dinheiro e servir a Deus. Você vai ser um idólatra. Não tem por onde ir. É interessante como a tecnologia hoje ajuda, encoraja essas três coisas: amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, né? Porque é tão fácil tirar um selfie, e o mais que você veja o selfie, quer dizer, a si mesmo, o mais que eu tenho visto no ônibus, no metrô de São Paulo, outros lugares, pessoas olhando só fotos de si mesmo. E olha, esse mostra realmente um amor para si mesmo e para, vamos dizer, melhorar o aspecto visual de si mesmo. Então tudo é para mim, né? Sim, não tenho dúvida. E é uma coisa viciante. Quanto mais você tira um, não ficou bom, ficou bom. Outro. Aí uma hora já se passou, outro. Os estudos não conseguiu estudar. Onde era que você estava? Você estava cultuando-se a si mesmo. Mas hoje não tem esse problema mais de olhar. A máscara cobre a cara dela, então ela só tira dos olhos assim. Verdade ou não? Antes a máscara, né? Verdade ou não? Aquela desenho. Ah, sim, é. A máscara andava comprando caminho. E aí, Muitas vezes a máscara sai para o selfie. sai, eles não tiram tanto com a máscara. E se a gente observar, já que esse retrato é um retrato particular de pessoas que também estão na igreja, quantas igrejas não tem pastores ou líderes avarentos? Muitas igrejas. E eu fico admirado como as pessoas não reparam nisso. Elas estão cada vez mais alimentando a avareza de seus líderes e não reparam nisso. Nós não devemos agir assim. Um comentário. A última coisa que você diz, que na igreja, né, infelizmente,
inclusive nos líderes, né, nas famílias dos líderes, dos pastores, isso também é evidente. Infelizmente, nós conhecemos uma família lá na minha cidade e a esposa do líder, professora de uma escola, e ela sempre busca crescer na área profissional dela, que não é errado, crescer e conhecer, mas o errado é a motivação, é o propósito dela. E descuidando a família e o ministério do marido, que traz como consequência a perda, né, dos filhos e talvez a falta de respaldo do ministério do marido, que é triste, né? É triste. Você citou uma verdade que eu nem ia mencionar, mas está aqui. Muitos cônjuges perdem um ao outro, os filhos, por conta de avareza. A avareza não é somente em relação ao dinheiro, é em relação a coisas. E quando um homem ou uma mulher não entende o seu papel dentro do lar e se envolve com a avareza, a derrocada é esperada. Não tem uma regra diferente. As coisas não vão bem. Perguntaram para ela, o que você está fazendo? Ela disse, estou estudando. Por quê? Para nós ter melhores no lar. Olha a motivação, a avareza. Isso é muito relativo, muito relativo. É interessante isso que o Jorge falou. E ela disse, né, para ter melhores no lar. Melhores no lar. Só que, assim, a pessoa não necessariamente ela tem que ter todas aquelas posses para ter os melhores no lar. Porque ela perde toda a relação com o familiar, com os familiares. E ela não está no lar. E não está no lar, isso aí. Gosto de dizer uma coisa importante. Ela não está desfrutando do que ela está buscando. Das melhores do lar. É isso aí. É um desajuste, porque o lar, como eu converso com minha esposa já desde a época do noivado, o lar ele precisa de alguém. A Bíblia escreve claramente isso. O lar precisa de alguém. Alguém precisa estar no lar. Ele precisa ser adornado, precisa ser organizado. Alguém precisa estar lá. E é bom que seja a mulher, porque quando o homem está no lar arrumando as coisas, isso não dá certo não. Fica tudo errado. O próximo é presunçosos. Presunção é diferente da soberba. O presunçoso é o que se considera melhor do que os outros e ele deixa isso muito esclarecido. Interessante que em Filipenses 2,13 nós temos, em Filipenses 2,3 nós temos algo diferente disso. Vamos ver lá o que a Bíblia diz sobre isso. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui tem a ver com a presunção e a soberba também. Mas falando da presunção, nós vemos aqui algo contrário. Nós deveríamos agir de forma a considerar o outro, o nosso próximo irmão, superior a nós mesmos. E isso nos livraria de muitos infortúnios. Porque, geralmente, quando alguém não considera o outro superior a si mesmo, há embates. Quando existe uma relação de conversação de algum assunto, de determinada coisa. Esse versículo ele vai apontar sobre isso. A própria vida de Cristo, ela não teve presunção, até porque ele não pecou. Em várias coisas, isso é mostrado. Na ocasião da lavagem dos pés dos discípulos. Você vê claramente ele sendo humilde, o diferente de presunção. E se você continuar esse capítulo aqui, você vai ver
a partir dos versículos 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você vê claramente que Jesus não seguiu a presunção, muito pelo contrário. Ele foi totalmente diferente disso. Se nós pudermos perceber também, a presunção, ela também tem a ver com o fato de você ostentar conhecimentos tais, mas que na verdade são conhecimentos superficiais sobre um determinado assunto, e você revela-se um pedante, que nada mais é que uma pessoa que não sabe da situação, mas ele passa a ideia que sabe de determinada matéria. A presunção também se associa a isso. Em todos os casos, seja de você querer ser maior do que o próximo, ou você pensar ter um conhecimento e isso não ser assim, revela-se uma presunção. Eu me lembro dos conselhos de Provérbios, quando fala do envolvimento das pessoas em questões. É sempre bom você nem se envolver em questões, mas pior ainda é você se envolver numa questão e não saber o que está falando, não ter fundamento no que diz. Isso tem a ver com presunção. Quando eu era jovem, eu ainda sou, né? Quando eu era jovem, na universidade mesmo, você encontra muito disso, as pessoas que parece que por estar na universidade eles acham que tem uma aura especial. Se tem uma roda de conversa, aí as pessoas já começam a chegar, parece que são os filósofos da época antiga, né? Mas quando você vê os comentários, você diz assim, a pessoa não está entendendo nada, a pessoa não está entendendo nada aqui. Mas com o tempo nós aprendemos que não é bem assim. Eu sempre não me envolvi em questões porque eu sempre ficava preocupado se eu iria dar conta. E quando é uma questão que envolve assuntos da Bíblia, ou assuntos religiosos, isso é mais feio ainda, né? Você geralmente diz, eu sou cristão, eu leio a Bíblia. Aí você vai conversar com alguém e alguém mostra-se mais sábio que você na matéria, ou lhe dá uma rasteira e você fica a ver navios. Isso é triste. É triste. Olha, pelo tempo nós não vamos chegar até onde eu queria, mas penso eu que a gente pode pular algumas e tratar das que eu observo que são muito comuns hoje e que são necessárias falar aqui. A gente poderia falar de blasfêmia, porque de blasfêmia hoje é ainda mais comum. Mas eu não vou falar sobre esse assunto. Vamos para o versículo 2 e ler: desobedientes a pais e mães. Eu não acredito que isso aqui foi colocado à toa. Não acredito. Eu não acredito por vários sentidos. Primeiro porque eu sou filho, meus pais ainda vivem, e eu já fui filho presente com meus pais em casa. E já observei o esforço que eles fizeram por mim naquela época e ainda hoje fazem. Mas eu também sou professor e vejo os meus alunos, às vezes sou professor particular com alguns alunos nas casas deles, e vejo a maneira como os pais tratam os filhos e o aluno trata seus pais. E eu fico, às vezes, admirado. Mas bem, desobedecer a pais e mães é totalmente contrário a um dos mandamentos mais clássicos da lei mosaica. Em Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16, há aquele mandamento de obedecer os pais, de honrar os pais. E isso vem com uma promessa. Nós poderíamos ir lá, vamos lá, dá tempo. Vamos lá para Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Eu acho que em Efésios a promessa está mais próxima. Vamos para Efésios então, irmão. Vamos economizar tempo, que iríamos ler ele também. Vamos para Efésios então. Vamos para Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. E eu vou ler aqui.
assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Obrigado, mas há também Colossenses 3:20. O interessante é que, se vocês concordam, deveria ser natural a obediência aos pais. Eu contei aqui algumas razões que para mim fazem muito sentido. Primeiro, quem veio primeiro? Os pais ou os filhos? Os pais. Segundo, quando você nasceu, ou até os 12 primeiros meses, você conseguiria cuidar de si mesmo? Não. Eles providenciaram os primeiros cuidados. E até mais, quando você cresce na vida, eles providenciaram o que você precisava. Até você voar e sair do ninho, sair do lar. Então, para mim, isso é justo, é natural a obediência aos pais. Mas aqui você vê em 2 Timóteo que o retrato dessa geração, já naquela época, e muito mais dessa, é a desobediência a pais e mães. E engraçado é que hoje os filhos não honram seus pais, eles abandonam eles na velhice. Quando eles adoecem, é pior ainda, eles acham um jeito de interná-los e deixam ali sobre os cuidados médicos, eles não se interessam. Já vi casos aqui e na minha terra desse tipo de coisa. Eu também reparo que hoje os filhos eles não sentem pelos seus pais. Eles veem os pais fazer um esforço para providenciar o que eles precisam, mas eles gastam irrefletidamente. Não tem nenhum cuidado. Meus alunos, eles são muito engraçados. Do 6º ano deve ter o quê? 11 anos. Eles vão para a quadra jogar futebol e aí eles colocam o celular ou no bolso, ou então deixa ali, num risco. E é engraçado que teve uma vez que eu vi o celular de um aluno cair 5 vezes no chão, até quebrar a tela. E não é um celular como esse aqui. Se você acha que esse celular é bonito, não é um celular como esse. Eram aqueles da maçã, que vale um preço muito alto aqui no Brasil. O preço da minha moto. Ou os pais não ensinam os seus filhos, ou eles não conseguem pensar, mesmo que numa idade tenra, que ali há um esforço desprendido de seus pais para providenciar aquilo. E eles não sentem isso. Eu também reparo que eles não ouvem os seus conselhos. Os pais devem falar alguns conselhos, não vá por A, não vá por B, mas eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Hoje, eles se consideram mais sábios que os próprios pais. Um aluno, eu voltei a dar aula para ela, inclusive, semana passada. Isso depois de praticamente 6 meses. E a primeira vez que eu a conheci foi na escola, ela não transparecia desobedecer os pais. Mas quando ela saiu da escola, ela me chamou para dar aula particular para ela, e eu fiquei admirado com a maneira como ela trata os pais. Sabe a maneira que você vê um cachorro e você vê ele saindo desobedientemente do portão e você diz assim: passa pra... eu não te quero. Da mesma maneira ela tratou os pais, para os pais entrarem em algum cômodo para deixar ela ter aula particular. Eu sou professor, eu não posso mandar nela, eu não posso dizer assim: olha, você tem que obedecer a seus pais. Mas eu fiquei tão constrangido que no andar da carruagem eu citei algo para ela assim: olha, você deveria obedecer seus pais. Não precisa falar com eles assim, você poderia pedir para eles: pai, vai começar a aula, o senhor pode ir lá para dentro, mas não falar de uma maneira tão absurda sobre isso. E a nossa cultura proíbe os pais corrigir seus filhos. E os filhos estão ensinados que, pai, você não pode. Pois é, eles já sabem disso. E passou agora para até professores. Os professores não podem mais corrigir os alunos de maneira correta. Fisicamente ou qualquer maneira, nem verbalmente. Né? Então o jovem já é treinado por várias maneiras a desrespeitar o mundo. E o mundo deve tudo para ele. Como esse celular que
caiu e quebrou. Sem dúvidas. O senhor falando da questão de professor, né? Minha mãe, ela fala, não sei como se chama aqui, é palmatória, vocês já ouviram falar disso? Minha mãe disse que tinha isso nas escolas, que se você desobedecesse, ia acontecer isso. Mas minha mãe também fala do milho seco, que se você desobedecesse, tinha um canto no milho onde você ia ficar de joelho lá, em determinado momento. Eu alcancei a época da parede, que você ia ficar contra a parede em pé 10 minutos ou 20 até você aprender. Se eu pedir para o aluno ficar contra a parede, eu já vou lá assinar minha carta de demissão, porque não pode. A terceira série do ensino médio, espero que meus alunos não estejam assistindo isso. Brincando. Eu fico admirado, porque eles são uns alunos tão irreverentes que nós, professores, já entendemos que se eles não querem assistir a aula, um tempo de aula, 50 minutos, nós não devemos nos esforçar para dar aula. Quer ficar no celular? A gente conversa. Teve uma vez que na semana retrasada, eu constrangi eles dizendo assim: vocês estão dispostos a fazer questões de vestibulares hoje? Eles disseram: não, professor. Somente uma disse sim. Aí eu olhei assim e disse assim: vocês estão errados. Os pais de vocês pagam caro nessa escola. E vocês nem assim pensam sobre isso. Aí um já começou a ficar ansioso e disse assim: professor, hoje eu estou indisposto, mas o senhor está falando a verdade. Eu disse: não, é básico. Você está agindo como uma pessoa sem senso. Seu pai está pagando e você está aqui mexendo no celular. Fique em casa. É simples. Fique em casa. Mas a gente já entendeu isso. Se eles não querem, nós também não vamos dar. Tudo bem, fica no celular. O vestibular está chegando. Não tem problema. Não tem problema. Não pode faltar, Guilherme, quando está lá na diretoria. Não, o professor está em aula, né? Os alunos não. Em conclusão, o professor perdeu o poder. Perdeu o poder. Perdeu o poder dado para os alunos. Então e agora os pais, né? Tiraram o poder dos pais, né? Também. Tiraram o poder dos pais e dos professores, né? Deixando toda a liberdade dos filhos fazerem o que querem. E assim eles vão crescendo nessa desordem, né? Sim. Isso vem da criação. Sem dúvida. Da criação dos filhos. É. Dando tudo para eles. É uma responsabilidade que já começa com os pais. Mesmo em uma oposição total aqui, o governo, as pessoas fora, ainda assim eu penso que dá para educar filhos no caminho da verdade. Tem que começar cedo, porque o mundo já começa cedo. E você nem precisa perguntar para o mundo sobre isso. Vamos passando. Eu quero dar um olhar em ingratos, e aí a gente passa para o outro versículo. Dá tempo para a gente chegar em alguns outros. É interessante que os ingratos são exatamente aquelas pessoas que não mostram gratidão às outras pessoas que lhe dão algum benefício ou alguma ajuda. Essas pessoas são as chamadas ingratas. Bom, a ingratidão, pergunto, tem a ver com o cristianismo? Será se ser ingrato é possível como cristão? Pense em você. Você conseguiu agradecer a Deus pela sua salvação? Então você não é um ingrato. Deus, ele provê muitas coisas para você. Provê um céu, um sol, também chuva. Provê seu alimento. Por mais que você trabalhe, quem provê é Deus. Então, ser ingrato não tem nenhuma coincidência com o cristianismo. E graças a Deus que esse é um mandamento, ser grato, muito proeminente nas Escrituras. Vamos lá para... Uma pessoa abra em Colossenses 3,15 e outra em 1 Tessalonicenses 5,18. Quem quer abrir em Colossenses 3,15? Eu. Certo. E quem quer ir para 1 Tessalonicenses 5,18? 1 Tessalonicenses 5,18. Eu posso. Sim. Obrigado.
Pois podem ler, se puder. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Obrigado. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Obrigado. Nós temos dois exemplos de que dar graças é um mandamento muito esclarecido nas Escrituras. Há muitos outros, principalmente no Novo Testamento, disso. O interessante é que hoje as pessoas são bastante ingratas. E no meio social, você vê claramente uma relação da ingratidão com a decadência espiritual das pessoas. Quando você vê pessoas que não são gratas, elas não dão a mínima para a religião, seja qualquer que for, e principalmente para o cristianismo. E mesmo nas igrejas você consegue ver pessoas que minimamente elas não são gratas, elas não agradecem. Eu tenho visto, é tão bonito quando o pastor sai daqui e ele se dirige ali depois do culto, algumas pessoas agradecem a ele pela pregação. Pessoal, meus irmãos, é uma bênção nós recebemos a pregação. Porque geralmente as pessoas não estão ouvindo ou escutando quaisquer coisas que os orientem na vida. A pregação é a palavra de Deus para que você caminhe bem aqui na terra e conheça mais a Jesus, conheça mais do que Deus tem reservado para você no céu. Então agradeça, agradeça. No seu lar, agradeça, minimamente. O que for, agradeça. Se a esposa fez uma comida ruim, claro que não. Isso é muito relativo. Comida ruim e boa é muito relativo. Depende bem do que você quer comer. Mas agradeça pelo copo d'água, agradeça a Deus pela chuva, agradeça. Ser grato é uma característica muito importante, principalmente para o crente. Tem comentário? Em Tessalonicenses fala que é a vontade, né, de Deus ser agradecido. Muitas pessoas, mas qual é a vontade de Deus para mim? Pois, seja agradecido. Dê graças. Eu acho que nesse versículo ele deixa claro isso, que é a vontade de Deus. Ele poderia só dizer, em tudo dá graças, mas ele disse que é a Terminando aí. enfatiza, né? Eu volto a falar da aula da escola. É engraçado que eu faço parte de um projeto com 2 amigos meus lá de Teresina. Eles também dão aula lá, são monitores, e eles dizem, são monitores, o que é abaixo do professor, vamos assim dizer. O professor regente é o que leva a turma. E ele disse que lá, mesmo no online, os alunos antes de sair dizem assim, professor, obrigado pela aula, obrigado pela aula. Os meus alunos, eles saem da aula assim, valeu, Guilherme! Mas isso é a minoria. Teve uma aluna que eu conheci em outra escola que trabalhei, que ela agora é minha aluna nessa escola. Ela disse assim, obrigado, professor Guilherme, pela aula. Tem 30 alunos na turma. Ela foi a única. O resto... Dos 30 leprosos... Vou fazer a tarefa, professor. Não refletem sobre isso, que eles estão ouvindo algo importante para o crescimento deles aqui na Terra. Um conhecimento científico, conhecimento prático. Mas eles não dão a mínima para isso. Estão lá como se fossem meros formalistas. Hoje eu tenho que assistir aula. E lá vem um professor chato. Não vejo a hora de acabar aqui. Pois bem, vamos passar para outros. Eu vou pular, por amor ao tempo mesmo, boa parte delas. Não vou falar de profanos, sem afeto natural. Vou para irreconciliáveis. Vamos para o versículo 3 de 2 Timóteo 3, onde diz irreconciliáveis. Porque essa tem muito a ver com o que nós temos observado, tanto nas igrejas como fora no mundo. Diz assim, irreconciliáveis, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, depois de sem afeto natural. Esses aqui são aqueles que não estão dispostos à concordância com o próximo. São pessoas que não cedem. Interessante que, mesmo aqui, nesse retrato dos últimos dias, para pessoas mesmo dentro da igreja, é também citado em Romanos 1,31, abrangendo toda a humanidade caída, naquela lista de pecados que o apóstolo Paulo faz.
Meus irmãos, se você observar, 30 não, vamos botar 50 anos, pastor. Provavelmente o pastor vai saber sobre isso. Há 50 anos, o aumento de divórcio aumentou, ou melhor, o aumento de divórcio cresceu tanto que as igrejas tiveram muita dificuldade para lidar com o aconselhamento de casais nesse sentido. Veja, mesmo dentro das igrejas, isso é muito comum. Antigamente você tinha pastores que não abriam nessa questão. Divórcio? Eu nem conheço essa palavra. Divórcio? Não tem no meu dicionário. Mas hoje é muito comum, principalmente nas igrejas. E tem a ver com o fato de que as pessoas não querem reconciliação. Não querem, pela compreensão das consequências benéficas, se reconciliarem. Não querem. Não querem. E isso aqui, essa irreconciliação é por causa da dureza do coração das pessoas. O coração é tão duro que ele não consegue imaginar: o que será de meus filhos? Porque eles vão ter um prejuízo nesse sentido. Uma separação, se você observar, causa marcas na vida dos filhos, principalmente se eles são pequenos. Fora que a criança cresce sem aquela percepção do que é um homem no lar e do que é uma mulher. Eu não vou prolongar mais sobre isso, mas eu creio que os irmãos entendem onde eu quero chegar. Muitas crianças não percebem isso, que é ser homem ou mulher. Estão confusos, porque em casa eles não têm esse contexto. Por isso, quando você tiver alguma dificuldade no lar, com sua esposa ou com seu irmão, pare e reflita sobre isso. Não é interessante a separação. Não é interessante. Esses jovens de hoje, eles são tão radicais que eu vou mencionar uma coisa, não me leve a mal, mas minha esposa me mostrou uma cantora gospel, não vou mencionar o nome aqui, desse mundo, que eu não sei nem se eu comentei com o Roaz. Ela casou-se com um jogador, que também dizia-se crente. O namoro deles, eles namoraram durante 9 anos, namoro e noivado, casaram, e pareceu o casamento do cantor Fábio Júnior. Durou 2 meses. Cristãos. E a mulher, ainda fez um vídeo mostrando suas razões para pedir o divórcio. Que são razões que o versículo 2 diz, amantes de si mesmo. Só olha para si, não olha para o próximo. Então, você vê que é uma marca de hoje. Tome cuidado com isso. Não durma sem você se reconciliar com sua esposa. Não deixe que um problema se prolongue por mais de um dia. Converse com ela. Aconselhe sua esposa também a conversar com você sobre o que não lhe agrada. E vocês que vão casar, fica de olho, porque precisamos de homens e mulheres fortes que saibam tratar questões. E questões para a reconciliação, não para a irreconciliação. Alguém tem comentário? Para o resto por exemplo, falando da reconciliação com Deus, sim, né? Muitas pessoas não querem saber mais nada. Não tem querem interesse. se Não tem reconciliar com interesse. Deus. Não tem interesse, exatamente. Não tem interesse. Em reconciliar. E se eles não estão fazendo isso na esfera mais básica, que é dos relacionamentos, que dirá com Deus? Que dirá com Deus? Não tem interesse. E muitas vezes esses casais realmente estão vivendo juntos anos em pecado e não veja nem isso como um pecado. E como esse casal casou porque era vantagem pessoal dos dois lados. Dos lados, exatamente. Separadamente. E de repente, esse não dá. E aí termina como se fosse algo tão simples, sem nenhuma responsabilidade. Bem, estamos chegando ao fim do tempo e tem tanta coisa para tratar. Mas vamos lá para o versículo 4. Se os irmãos quiserem, eu posso passar essa parte do estudo para que vocês leiam. Eu fiz um comentário breve em todas.
Mas vamos passando, porque realmente está dando 10 e meia. Está dando mesmo 10 e meia. Vamos para o versículo 4, que fala de outro bastante comum e perigoso. No final do versículo, de 2 Timóteo 3,4, diz assim: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Interessante que essa é a única passagem da Bíblia que descreve amigos dos deleites, essa expressão. Em outras palavras, são os amantes de prazeres que valorizam mais estas coisas do que a Deus. Isso naturalmente extingue todo o amor e senso de Deus. As pessoas estão tão presas às vontades terrenas que elas esquecem do próximo e de Deus. Elas só pensam em si mesmas. Veja, hoje há muitas distrações, mas os prazeres da terra são uma das mais fortes distrações para o homem não olhar para Deus e não valorizar o que Deus valoriza, porque geralmente Deus não está achando agradável certos prazeres da terra. Nem todo prazer é desagradável a Deus. A hora é que muitas das vezes não é adequada. Vamos ver um versículo que fala muito bem sobre isso. E o interessante é que a parte que o apóstolo Paulo cita para falar disso, você vai entender. Se não entender, eu vou explicar. E eu duvido se você não entende. Vamos lá para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 19. Versículos 17 a 19. Filipenses 3, 17 a 19. Vou ler. Diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim amam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos digo, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Veja, o apóstolo Paulo fala de ventre. Onde é o ventre? O ventre é essa parte aqui. E engraçado que na Grécia Antiga há muitas imagens, eu ia dizer foto, né? Mas não tinha câmera naquela época. Há muitas imagens e esculturas que mostram essa parte aqui. A Grécia Antiga é o antro do hedonismo. Interessante, o que é nessa parte? Há o sistema digestivo, há as partes que envolvem a sexualidade. Todas elas têm a ver com prazeres. Quem não gosta de comer? Quem não gosta de beber? E também tem a parte da sexualidade. Então, isso aqui, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tem a ver com tudo isso. É aquela exagerada busca por prazer. E o apóstolo Paulo, ele cita isso como dizendo que aquelas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Porque não tem como. Se você é um amante, mais amigos dos deleites, não tem como você se concentrar em Deus. Não tem como, nem no próximo. Você sempre vai querer vantagem para adquirir prazeres. Isso aqui é uma marca dessa geração. Você vê claramente que até as amizades, até os relacionamentos são envoltos disso. Hoje, os homens, eles estão tão associados à beleza de uma mulher que eles não pensam que beleza passa e que naturalmente não é uma relação direta com valores morais e espirituais. Não é uma relação direta nesse sentido. Alguém tem comentário dessa parte? Existe a beleza do interior que é ignorada. E que rejuvenesce E toda a muitas essência. vezes essa beleza não é bela Sim. do interior. Geralmente o externo transmite bem o que está interno. A boca fala do que o coração está cheio. Quando a pessoa supervaloriza as coisas externas, tem algo de muito errado aí. Algo de muito errado. E vamos para o último, vamos fazer só um breve comentário sobre a leitura de todas essas partes aqui.
tendo aparência de piedade, versículo 5, de 2 Timóteo capítulo 3, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aqui mostra claramente que eles até têm uma aparência religiosa, de que servem a Deus, mas eles não servem a Deus. As suas obras mostram claramente isso. É como você vê uma espécie de árvore e vê o fruto que não é daquela árvore. Não está correto, não está correto isso. E das questões de todos esses versículos, desse retrato, essa é uma das mais perigosas. Porque geralmente os crentes, ainda quando estão crescendo na caminhada cristã, os neófitos, eles tendem a se impressionar com uma aparência de religiosidade. E eles ficam, de certa maneira, vulneráveis a essas pessoas que, pasmem, elas não estão se importando com o seu destino eterno. Elas só querem que você venha para o grupo delas, assimilem as suas mentiras doutrinárias e desempenhem um comportamento tal como eles têm. Isso é uma negação da eficácia da piedade, porque a piedade, aquele relacionamento sincero com Deus, ele causa exatamente o contrário. Você vai desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, você vai caminhar em direção ao céu, preparando-se para encontrar com o nosso Senhor. Então tome cuidado. Todas as outras você tem visto por aí. Todas essas características desse retrato particular você tem visto por aí. Mas se alguém disser para você que mesmo agindo assim, ele serve a Deus, não precisa nem continuar. Tá muito errado. Tá tudo errado. Não é assim que funciona. Se eu perguntar, você tem conhecimento de alguém que age assim hoje? Você conseguiria responder? Tá? Se você tem visto pessoas que agem assim? Eu tenho visto. E eu tenho me preocupado com minha família, sempre ensinado. Não é daquela maneira. Não é daquela maneira. O Roá citou essa mulher e é uma descrição de pelo menos uma ou mais desse retrato aqui. Pessoas que estão interessadas, mesmo servindo a Deus, em coisas para si, aquela avareza, aquela prosperidade única. Mas não é para aí. E a última parte diz assim: destes afasta-te. A gente encerra aqui. O interessante é que em Romanos 1, o apóstolo Paulo, ele não manda que se afastem daquelas pessoas. Mas a força da construção daquela lista de pecados em Romanos 1, para mostrar que a humanidade ela é condenável diante de Deus, força obrigatoriamente que a gente não ande daquela maneira. Mesmo que ele não diga, destes afasta-se. Mas aqui ele diz para Timóteo, um homem de Deus, que ia servir, que estava servindo a Deus, iria servir mais ainda, a se afastar dessas pessoas. Porque não é bom que você esteja associado a elas. Não é bom. É muito provável que você vai para o mesmo caminho deles. É como você estar em cima dessa mesa, ou melhor, você estando em cima dessa mesa e ele embaixo, e você mantendo aquela relação com ele. Força da gravidade, o que acontece? Se ele tentar lhe puxar, é muito mais provável que você vá para baixo do que ele vá para cima. Então, tome cuidado. Nós desejamos a salvação de todas as pessoas. Mas, assim como Judas alerta, a gente tem que ter cuidado. Não dá para salvar todo mundo. Quem salva é Deus. E Ele manda algumas coisas para você. Seja cauteloso, seja prudente. Tenha precauções. Não dá para salvar todo mundo, você não é um super-herói. Então, muitas das vezes é melhor se afastar do que manter-se ali com uma relação mais próxima. Então, irmãos, a gente viu que já estamos nos últimos dias e que esse é um retrato muito particular desses últimos dias. E que vai crescendo à medida que nós crescemos também, estamos vivos aqui. Vamos ter cuidado, porque a gente conhece muitas particularidades do Evangelho, do cristianismo, mas a gente tem que considerar essa também. De que os dias são maus e não espere que as coisas vão melhorar.
as coisas vão ficar pior até a nossa saída daqui. Mas veja, isso aqui é uma demonstração de que Cristo está próximo e brevemente nos livrará desse mundo mau e deteriorado. Alguma dúvida? Algum comentário? Pena que não deu para ver todos. Há alguns que eu fiquei impressionado pela força da palavra, força do raciocínio que o apóstolo queria mencionar ali para Timóteo. As irmãs já terminaram, hein? Talvez não exista uma pessoa que tenha todas elas, mas somente apenas uma afasta. Já afasta. E algumas são muito perigosas. É verdade. Amar-se a si mesmo é muito perigoso. Chama as outras, como aquele lobo que chama os outros lobos para pegar alguém. Tem jeito. Muito perigosa. E você se afastar da pessoa, você tem que considerá-la como um escarnecedor. Ou seja, a Salmos fala, né, não se assenta. Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda das infidelidades. Bem lembrado. Muito bom. Então você considera ela como um escarnecedor também, como os outros. Você vai se afastar, você tem que se afastar. Né? E você citou bem, o apóstolo Pedro cita isso. São escarnecedores, estão escarnecendo da cruz de Cristo. É claro que temos que ter misericórdia, mas Sim. É como quando Jesus Cristo, né, falou, eles não sabem. Eles não sabem. Mas parecem que esses sabem. Os apóstolos vão descrever isso mais pra frente. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem. Uma cegueira espiritual. Mas o meu principal receio são, como eu disse, aqueles crentes que estão caminhando como neófitos e vão enganados por essas pessoas que não estão interessadas no destino eterno delas. Muito pelo contrário. Só querem ser ouvidos. Só querem ser ouvidos. Bom, vamos orar se ninguém tem mais dúvida? Senhor Deus, graças te damos porque chegamos até aqui, estudamos essa porção das Escrituras. Pai, obrigado por me ensinar e também ensinar meus irmãos. Possamos ter zelo e cuidado com os dias que vivemos, que são dias tão difíceis, onde estamos tão expostos e precisamos cada vez mais estar firmes com o Senhor, obedecendo ao Senhor, aprendendo mais do Senhor, a fim de que possamos reconhecer o perigo e nos afastar. Nos ajude, ó Pai, a estarmos logo mais aqui, nos abençoe nesse dia de hoje. Oramos por Cláudio, Ana e Júlia, e também os outros familiares, pela morte da mãe de Ana, que o Senhor console eles. Que seja um momento, ó Pai, de que as pessoas pensem por vir, pensem que essa é a situação de todo homem, a morte é a certeza mais verdadeira que temos. Pensar no Salvador, que é Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Em Cristo nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Guilherme. Foi muito bom. Consegue ficar meditando nisso, né? Agora, semana que vem, para a escola dominical, será novamente Rafael. Tá? E hoje à noite, para o culto, o irmão Quas vai trazer a mensagem. Obrigado. Terminou.